Muito bem, pessoal, bem-vindos ao curso de Picate, sessão 6. O assunto de hoje é listas. Então, nesta sessão, a agenda vai ser definição, como vamos representar os operadores e geração de listas que vimos lá no início em tipos de dados também, mas superficialmente. Depois, alguns exemplos. O requisito para esta aula do dia de hoje sobre listas é que você tenha muito claro o conceito de recursividade, aterramento, dominados. Então, avance nesta aula se você fez bastante exercícios lá em recursividade. Os conceitos aqui de lista, essa estrutura de dados, são próximos às linguagens convencionais. Mas a ideia aqui de listas é como fosse o elemento base da linguagem. E, essencialmente, e o que nós vamos trabalhar aqui com as listas é sobre uma árvore binária. Não se assustem com o nome, árvore binária. Já vou ilustrar isso aqui para vocês. E lembrando que a ideia de uma estrutura binária que tenha duas ramificações, elas têm uma equivalência que você pode construir uma árvore enária. Então isso aí dá uma dimensão de um poder computacional a nível de fazer estruturas de dados complexas muito grande se você entender listas. Assim, as listas são estruturas de dados flexíveis e bem poderosas. Vamos ilustrar o que nós estamos falando, o formato binário dessa lista. Então a ideia é que uma lista ela tem um conceito aqui, ó, de uma raiz, e aqui ela tenha logo num ramo à esquerda um dado, um átomo, um termo qualquer, A1. Perfeito? Aí quem fica à direita? Quem fica à direita é uma outra lista. Então é uma lista dentro desta lista maior aqui. Ora, depois, nesta raiz aqui, vai ter um elemento aqui que também vai se chamar um átomo à esquerda, e ela vai ter à direita uma outra lista. Ou seja, essa ideia aqui dessa lista é que ela seja só composta por elementos homogêneos. Muito bem, quando a lista não tiver mais elementos, ela vai ter que chegar num final de lista, end of list. Ok? Muito bem, o detalhe é quem vai nessas bolinhas aqui para separar um elemento do resto da lista, um elemento do resto da lista, um elemento do resto da lista, e assim sucessivamente. Então, Picate tem a mesma notação que Prolog. Então, no lugar daquela bolinha, é um dois pontos aqui, na verdade não é o dois pontos, é um operador pipe aqui. Como não tinha esse traço aqui na hora que eu fiz a figura, né, então eu botei o dois pontos, até mesmo porque é uma notação antiga e ele também acata o dois pontos na notação do Picate, e assim como uma linguagem tipo Prolog. Então, por exemplo, se nós estamos definindo a variável chamada lista, aqui ó, um L maiúsculo, abre colchetes, que nós já vimos a formatação dele. Picate, ó, P, o átomo P, o I, o C, o A e o T, fecha colchetes, temos aqui uma lista de átomos que são letras. Esta lista ela pode ser separada por um operador dois pontos aqui, certo? Numa sublista, ICAT. Depois você pode ir separando sucessivamente esses dois pontos, é como se estivesse avançando este primeiro elemento da lista, que se chama cabeça de lista, até o final da lista, que se chama pé de lista ou lista vazia. Então, se nós avaliarmos aqui, ó, essa lista aqui, ó, que é a principal, ela tem a letrinha P à esquerda. Depois vem uma outra lista aqui. Essa outra lista, que é uma sublista desta, ela tem a letra I e uma outra lista dentro dela, né? O que é isso? Recursão, um conceito recursivo. Perfeito? Então, esse conceito recursivo é a tônica
de nós operarmos as listas. E o operador aqui em questão é o pipe aqui, é esse sinalzinho aqui que ele deveria estar cortado aqui no meio, mas não está, ok? E quando você quiser também no meio da lista separar aqui a lista, o 2 pontos aqui ele funciona também como separador. Opa, seguindo. Então aqui nós temos alguns exemplos de lista e nós estamos agora fazendo o que nós vamos chamar de dar nome a alguns elementos. Um primeiro elemento se chama cabeça. O resto da lista se chama cauda de lista, ou uma sublista, ou uma lista. Aqui nós temos uma lista já heterogênea. Então, diretamente, Picat, Prolog, essas coisas, admitem listas heterogêneas. Aqui a cabeça da lista é o primeiro elemento, ó. Então é uma lista sendo a cabeça de lista. Já a cauda, ó, tem átomos e tem uma lista dentro dela. Já uma lista já formada aqui, ó, não mais por átomos e sim por variáveis, também é permitido. Muito bem, então uma lista é uma sequência de termos. Nós temos aqui o colchete, que é o delimitador, fecha colchete. Aqui nós temos um exemplo, ó, lista ABC, letras ABC. Então aqui nós temos um predicado formando essa lista. O A é o primeiro elemento, BCD é a sublista. Chamamos de resto ou cauda a sublista aqui em questão. Passando rápido nesse slide porque eu acabei mencionando já anteriormente. O operador pipe é pipe do inglês pipe, ó, tá aqui, essa barra vertical, e a ideia é de separar a cabeça do resto da lista. Então sempre vai ter um lado esquerdo e um lado direito. Então isso aqui vai servir para fazermos os casamentos de padrões durante os nossos processos recursivos. As nossas definições recursivas vão ter que ter esse separador. A gente costuma dizer que esse separador aqui, que é um tracinho, é um símbolo que vocês têm aí no teclado de vocês, que fica... Bom, depende do teclado. Esse separadorzinho aqui, esse pipe, né, é bastante usual no mundo Linux e em outras linguagens de programação. Muito bem, vamos ver alguns exemplos e como isso aqui se comporta, esse casamento de padrão com listas. Então, por exemplo, uma lista pode ser instanciada diretamente a uma variável. Perfeito? Uma lista ela pode ser casada com uma outra lista e, por exemplo, eu recuperar essa variável x aqui. Ó. Então, x vai casar com o primeiro elemento A. O pipe está dizendo assim, olha, o resto é uma lista. Ó, e aí, já que o x foi casado com A, o resto vai retornar BCD. Vai ser uma verdade, porque essa lista aqui é igual a BCD. Aqui nós já temos átomo casando com átomo. Aqui nós deslocamos, nós movimentamos quantos elementos nós queremos a partir da esquerda. Então, aqui nós temos o elemento A e o elemento B. E aqui, ó, nós vamos movimentando até a lista vazia. Então, esta lista aqui, com esse deslocamento desse pipezinho aqui, certo? É equivalente a ABCD. A lista vazia casa com o elemento X. Uma lista pode ter uma lista dentro dela, ó, e essa lista eu posso manipular. Então, se elas forem iguais, aqui é verdadeiro. O underscore casa com qualquer coisa. Então, aqui apenas eu estou dizendo assim, o primeiro elemento dessa lista aqui, ó, vai ser o A. Só que eu não vou nem recuperar ele. Aí BCD, e aí o resto tem que casar todos os termos. Ó. O D casou com o T e assim sucessivamente. O A aqui, ó, o Y vai casar com a lista BCD. O underscore não me interessa saber quem é o resto da lista. E assim segue a ideia desses casamentos aqui. Ó. Aqui eu consegui separar dois elementos da lista. Ó, separei dois elementos. Muito bem. Opa. Alguns exemplos que não tem casamento. Então, por exemplo, aqui, ó, AB, pipe, então eu estou separando e estou dizendo que, na verdade, essa lista tem três elementos, A e o B e uma sublista CD. Então aqui, só que eu tenho 4 elementos nessa lista, então não vai dar casamento aqui. Aqui eu tenho uma lista de um elemento só, e aqui eu tenho uma lista de 4 elementos.
Aqui eu tenho uma lista de 5 elementos, sendo que um deles aqui no meio é uma lista. Agora o Czinho aqui é um átomo, não é uma lista. E aí vai, e essa ideia de casamento e desse separador do pipe aqui é que vamos trabalhar em cima dos nossos métodos de listas, por assim dizer, que vão operar recursivamente, cortando, andando pela cabeça da lista. Muito bem. Então esses casamentos eles vão ser bastante úteis e funcionam como o casamento. Então, por que listas ocupam um destaque, né, na linguagem Picate? Porque você vai modelar outras estruturas, por exemplo, os vetores são oriundos de uma variação de listas. Então, manipulou listas, manipulou os vetores, eles são praticamente equivalentes, só que um você sabe o tamanho e o outro você não sabe. E todos eles vão seguir regras de backtracking e o casamento de padrões. Os exemplos que eu vou discutir a seguir, eu coloquei num arquivo chamado listas.py. Tá? Então nesse arquivo vão estar todas as implementações lá e prontas para você executá-las na console. Então, um primeiro método de listas seria encontrar o comprimento de uma lista. Então, Picate tem dentro dele um método chamado length, mas é interessante você saber como é que ele foi implementado na linguagem. Inclusive há um módulo list e ele está lá implementado. Você pode ir lá, olhar, ver como foi feito isso dentro da linguagem. Basicamente, os exemplos que eu vou apresentar a seguir são apenas 4. Eu escolhi 4 que eu considero clássicos e eles têm que ser bem estudados, devido até mesmo ao seu grande uso. Então, o primeiro, e cada um deles eu vou mostrar 2 implementações. Uma funcional, uma na visão funcional e outra na visão lógica. Começo na funcional porque é mais didático, é mais claro. Então, achar o comprimento de uma lista, com essas 2 regras aqui, resolve. Então, olhem só. O comprimento de uma lista vazia, então se tiver o casamento com vazio, vai retornar 0. Ponto. Muito bem. Caso a lista não seja vazia, eu vou escalpelar a lista e vou dizer que este retorno é um valor n. Mas quanto vale n? Ora, o n será o 1 que eu acabei de remover aqui da cabeça da lista, mais o comprimento da sublista. Quem é o comprimento da sublista? O que sobrou aqui. Então essa regra, basta a gente ler com cuidado. O comprimento de uma lista que tenha um elemento na cabeça mais uma sublista L, vai retornar um valor n. Se, então olha aqui o pescoço da regra, por assim dizer, se o n for igual a 1, que eu acabei de remover, mais o comprimento da outra lista, que eu não sei quanto vale, mas ele vai chamar recursivamente em uma instância mais simples do que era anteriormente. Muito bem. Numa visão lógica, alguns predicados ficam mais simples, outros nem tanto. Fica a critério de vocês. Então aqui eu vou ter que retornar o tamanho n dessa lista. Então basicamente eu vou dizer assim, uma lista vazia vai retornar um n. Como esta regra aqui vai admitir backtracking, ao contrário da outra, né? A outra não pode falhar, é uma função. Esse aqui não, esse aqui é um valor que eu vou ter. Então nesse caso aqui vai ser um n igual a 0 se a lista for vazia. Casou com vazio, vem para cá, o n volta a 0 e eu retorno um 0 aqui. Caso contrário, olha, vai ser um n mais um 1 de uma lista parcial. Só que quem é que eu vou chamar essa lista parcial? Eu vou fazer uma chamada aqui, ó, antes de incrementar esse meu contador n, que vai ser o valor de retorno. Então vai ser assim,
Ora, eu vou pegar o comprimento da sublista, pois eu tirei aqui a cabeça da lista, mais um parcial. E ele vai ficar fazendo chamadas até chegar em uma lista vazia. Quando ele chegou na lista vazia, ele retornou 0. Quando ele retornou 0, ele tem o parcial de uma lista vazia. Então, vai retornar um 0 mais 1. Só que, na verdade, a chamada já tinha um elemento aqui nessa lista. Tem esse diagrama aqui. Vocês vão ter uma ideia de como funciona, no caso, essa última visão aqui em lógica. Então, no caso aqui, ó, eu passo, pergunta aqui, qual o comprimento da lista ABCD? É um valor N, certo? Então, ele vai casar com a regra 2. Aqui tem uma perguntinha que eu fiz, ó. Por que em Prolog, então, para quem conhece em Prolog, simplesmente barra 0, ó, uma lista vazia, retorna um 0. Em Prolog é assim. E por que em Picat não funciona assim? Ora, Picat não funciona assim porque o backtracking é controlado. Eu quero que o backtracking de falha ocorra aqui e não aqui. E lá em Prolog tudo é sempre backtrack. Então é bem interessante isso. Então, ó, ele vai casar na regra 2, vai instanciar a cabeça com um x, o t é a sublista, o n aqui, ó, esse n ele não sabe, isso aqui tudo vai ser na volta. Ele vai ficar chamando a regra 2 até o elemento d, até ter um elemento d, até chegar na lista vazia. Quando chegou na lista vazia, ele vai retornar um n igual a 0. Aí, quando ele retornou um n igual a 0, ó, ele veio um 0 aqui, vai um aqui, vai um aqui. Mas essa chamada vem aqui, ó, foi da chamada anterior, 0 mais 1, que vai voltar 1. Depois vai dar 1 mais 1, e enfim, o comprimento da lista vai retornar 4. Então, basicamente, vocês olhem para essa tabela, é a sequência de chamadas recursivas, que isso aqui vai ocorrendo num sistema de pilha de chamada. Tá? Ok. Um segundo exemplo bem importante é verificar se um determinado termo está na lista ou não. Escrevi aqui objeto, mas termo fica mais apropriado. Depois eu conserto aí. Verifica se um dado objeto pertence a uma lista. Então, esse aqui é um member, que é um clássico, que também está presente lá no Picat. Ele é extremamente útil e a ideia é só perguntar assim: alguma coisa, se estiver na lista vazia, essa alguma coisa é um falso. Claro, se é uma lista vazia, ele não vai estar lá. Agora, caso esse termo que eu esteja perguntando é o primeiro elemento da lista, então ele é um true. Vejam que esse underscore aqui pode assumir qualquer coisa. Entre outras coisas, a lista vazia. Se for a lista vazia, o Azinho está numa lista que no mínimo tem um A. Esse é o objetivo. Então, a chamada recursiva aqui, ó, observe que estamos numa visão funcional, não temos backtracking. Então, essa é a observação que eu coloco. Às vezes a pessoa vem escrevendo as funções e confunde funções com as regras. Então, agora aqui, ó, nós vamos ter um x que vai dizer, vai ser um true ou false, que vai vir de um desses dois aqui, ó, no aterramento, na parada. Então, aqui, ó, se A for diferente de B, eu tenho que pesquisar se A está dentro de L, porque A não casa com esse B. Então, A foi diferente de B, ok, perfeito, passa. Agora eu vou perguntar se A está dentro de L. E vou fazendo essa busca aqui, sem backtracking, aqui dentro, até chegar ou em vazio ou até encontrar o elemento A. Então, essas aqui são as duas condições de aterramento que o método pertence apresenta. Ou é falso ou é true, porque até mesmo que a função member ela retorna esses dois valores. Logo, você tem que fazer um predicado que retorne esses dois valores. Aqui já na visão lógica, basicamente segue a outra, exceto que nós temos aqui, ó, o backtracking, verdade. Aí o que acontece? Cadê o true? Cadê o false? O false não está presente. O false não está presente por quê?
Porque se ele não casar, se o A aqui ele não casar, no mínimo não estiver presente numa lista, ele vai retornar como falso. É um default dele. Então, poderia até adicionar alguém aqui, um predicado a mais, uma regra a mais, a vírgula, vazio, e retornar como falso. E botar a regra também com backtrack. Admitindo um backtrack, mas retornando como falso. Dava na mesma coisa, certo? Então, aqui está simplificado. E, de novo, tudo se mantém. O A pertence à lista B com L? Não. O A é diferente de B, então vamos ver se ele está aqui em L. Porque aqui é a primeira pergunta, se ele tiver verdadeiro. E se não, ele vai ter que ir até o último termo na lista. Muito bem, adicionar um elemento X, certo? E desde que X não esteja na lista. Então, adicionar um elemento na lista. Então, basicamente, é um X adicionar numa lista vazia, então retorna aqui um X. Por que esse exemplo agora foi escolhido? Porque agora eu tenho, antes eu tive um número, depois eu tive um valor booleano como escolha, e agora eu tenho uma lista como retorno. Então eu posso retornar qualquer coisa, né? Desde uma lista, um átomo, um valor numérico. Então esse é o objetivo. Então, por exemplo, aqui, X está numa lista, se a lista estiver vazia, então devolve a lista com o elemento X. Caso contrário, eu vou perguntar se X está na sublista, se está na lista, se ele já está na lista, certo? Se ele estiver na lista, vai ser uma verdade. Olha, vejam, eu estou reusando a função pertence definida no slide anterior. Então, se ele estiver na lista, certo? Eu simplesmente retorno a lista ela própria. Vejam que interessante, o Z vai ser a lista própria. Caso ela não esteja na lista, então tem esse ponto e vírgula aqui. Esse aqui é como se fosse assim, if, then e um else. Então esse aqui é um ou, o ponto e vírgula é um ou. Então, como ele não está na lista, eu vou adicionar X na cabeça da lista. Entenderam? Então, na verdade, os predicados, as funções, os métodos de lista, eles vão ganhando valores na medida que você vai incrementando e tornando eles mais complexos. Agora, na visão lógica, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também, é claro, se X encontra numa lista vazia, obviamente Z vai ser instanciado com X lá dentro. Caso contrário, eu vou perguntar, né, se X está na lista Y, certo? Se ele estiver na lista Y, retornou true. Se retornou true, eu digo que Z vai ser igual a Y. Caso contrário, eu adiciono X e retorno. Vejam que esta visão agora aqui lógica, ele ficou aparentemente mais claro do que essa daqui. Talvez eu tivesse tirado aqui e ter adicionado uma linha a mais, aí ele se tornaria basicamente igual a essa. Na versão lá do código, depois eu arrumo as duas maneiras. Depois, finalmente, um último exemplo é unir duas listas. Uma versão simplificada que o Picat tem dentro dele é esse L1 concatenado com L2. Então o L1 vem na frente e o L2 vem atrás. Então se chama append ou concatena, extremamente útil. Uma lista L1 mais um L2 dá um L3 com a junção dessas duas aí. Então é um método extremamente poderoso e interessante. Então, uma união de uma lista vazia com qualquer coisa dá esse qualquer coisa. É basicamente isso aqui que está dizendo. Se tem um L2 aqui, retorne L2. Caso contrário, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos retornar um L3. Mas só que esse L3, a cabeça dele, vai ser quem? Vai ser a cabeça de L1, dessa lista aqui, desse primeiro argumento,
E tal que, ó, o pipe aqui, união vai ser chamado recursivamente, construindo aqui, ó, uma lista. Quem é que vai construir? O resto da sublista L1 com L2. Até quando? Até esse elemento aqui, ó, ficar em vazio, até essa chamada L1 ficar em vazio, aí ele retorna aqui o L2 e ele vem remontando aqui a lista L3. Vejam que a ideia aqui, ó, é uma ideia de nós termos aqui uma geração de listas, basicamente. Então nós temos aqui o separador, ó, dizendo que nós estamos tendo aqui, ó, uma função dentro de uma lista. Então é algo extremamente poderoso, né? Você tem uma função como sendo um dos elementos dessa lista. Então dá muitas possibilidades para você fazer coisas bem sofisticadas com listas. Já numa visão lógica, ó, nós temos algo mais, talvez até com mais dificuldade de entender. Esse aqui é um predicado, o append, ele é um predicado bem enjoado mesmo de entender. Então a ideia aqui, ó, vazio com qualquer coisa retorna y, sendo que o y vai ser x. Aí o A com o L2, eu fiz ele por partes aqui, propositalmente, para todo mundo entender melhor. Basicamente vai ser assim, ó. Eu vou concatenar essa lista com L2 e vou retornar em R. Muito bem, só que o A vai ser um X com L1. Então tem uma lista aqui L1 em A. Claro que tudo isso aqui poderia estar aqui. Tudo isso aqui poderia, todo esse R aqui poderia estar aqui, certo? Mas eu fiz em partes, separando, justamente para não deixar a leitura aqui desse casamento aqui muito confuso. Então, basicamente, a L3, a lista de resultante, vai ser uma cabeça desta lista aqui, mais uma L3, que eu não sei quem é L3, mas eu sei que vai ser o resto desta daqui, L1, concatenado com L2. Então, faz uma chamada recursiva aí. Ok? Muito bem. Assim nós vimos 4 exemplos de métodos de listas. O programa ele está aqui, se chama listas PI. Eu coloquei aqui, dá um zoom. Ó, eu fiz aqui eu fiz aqui as visões aqui, ó, comentada em cada um deles, tal, perfeito? E depois tem um main aqui em cima para vocês testarem diretamente na console cada um deles que vai aparecer. E agora aqui também tem uma parte de um list comprehension, que é o assunto que se segue. Então, compreensão de listas ou geração de lista, né, serve para nós criarmos lista. Então, é um mecanismo muito útil que você pode colocar em qualquer parte do seu código que você estiver desenvolvendo. Então, essa definição aqui, ela foi vista lá em tipos de dados, né? Então, a montagem da lista é dessa maneira aqui, ó. Segue um termo, 2 pontos aqui, e este termo aqui tem essa operador de conjunto, um domínio e as condições. E aí você pode agregar várias condições aqui de um com outro, desses vários domínios. O array, a única diferença aqui é a chave, né? Aí fica bem parecido com a linguagem C. Muito bem. Tem também esse toArray que nós já apresentamos em uma outra aula, que ele converte uma lista para um array. Muito bem. Nós vamos ilustrar, então diretamente nós vamos o quê? Essa compreensão de lista, essa geração de lista, nós vamos ilustrar através de um exemplo, já que essa definição já apareceu em aulas passadas. Muito bem, temos aqui a função main,
aí uma variável chamada aqui status, mandei chamar um comando do sistema operacional chamado clear. Então, ó, ele dispõe vários digamos assim, funções que você pode ativar de outros, tanto do sistema operacional, de coisas de disco, diretórios, coisas desse tipo. Então o clear aqui é um comando que limpa a tela, é só para limpar a tela na hora de imprimir. Eu botei um tracinho e mandei imprimir aqui qual o valor do status. Nesse caso aqui vem um valor 0 por default. Se é 0, deu certo. Então olhem alguns exemplos aqui que nós colocamos aqui. Ó. A lista L0 é formado pelos elementos de I, tal que I estejam num conjunto de 10 a 20. Opa, tranquilo. Esse I aqui, ó, vai de 10 a 20. Uma lista L1, vejam que esse I que eu posso usar ele em qualquer lugar aqui. Este I não tem nada a ver com esse I aqui, porque vírgula, ó, vírgula, e esse I, porque a instância, o escopo desse I é apenas como esse iterador de lista aqui, esses dois pontos que apareceu anteriormente. Aqui agora é um pouquinho diferente, apareceu um novo elemento, ó, e vai de 10 a 20, dois pontos e o 20. O que é esse 2? Esse 2 também já foi falado lá anteriormente, é o passo. Então vai começar 10, 12, 14, etc. até 20. Então, se eu quero iterar múltiplos de um determinado valor, eu posso colocar aqui um determinado x e botar esse x como uma condição aqui dentro. Assim. Perfeito? Uma lista L3 agora, eu estou tá formando aqui um parzinho, uma tupla 2. Ó. O A vai ser com AB e o I vai ser de 1 a 10, tal que o I vai ser mod 2, ou seja, eu estou pegando os pares daqui. Tá? E depois aqui, já que estamos brincando aí, ó, IJK, o I vai de 1 a 2, o J vai de 3 a K, o K vai de 1 a 10, sendo que a soma do I mais J desses iteradores aqui tem que ser menor do que K. Então, por isso que eu coloquei o K aqui de 1 a 10. Então, possivelmente, o K ele vai ser um valor aqui que vai começar sempre a partir de 5, né, no mínimo. Aí botamos o printf, vai imprimir o L0, percentual, etc, etc. Podem executar Picat geração de listas aí. Também esse programa aqui eu fiz aqui a parte. Aqui temos o L0 de 10 a 20, segundo esperado. Aqui o L1, que era um passo de 2, ó, 10, 12, 14, 18 até o 20. Agora aqui o L2, L2 aqui eu queria que fosse maior do que 10 e o I menor do que 20. Então, ó, começa em 11 e para em 19. E o L3 são os pares, A2, A4, A6. E ele pegou exatamente a combinação somente dos pares, pois tinha um módulo 2, ó, I mod 2 igual a 0. Cuidado aqui esse 0 para não levar um ou ali, né, não digitar um ou. E a lista L4 um pouco mais rebuscada, ó, 1, 3, 5, 1, 3, porque 1 mais 3 dá menos que 6, 1, 3 dá menos que 6, 2, 4 aqui é menor do que 10. Então são todos os pares de J e K, tal que a soma de I mais J, D menor do que K. Aqui ele cortou aqui, eu só deixei a observação, está cortado. Muito bem. Concluindo as listas, né? Tem muitos predicados prontos e funções prontas, mas é importante que você faça sob demanda. Preciso de algo que concatene. Então, na primeira vez, você deve fazer. Preciso um que remova o enésimo elemento. Então, é interessante você fazer nessa primeira vez. Então, nós temos que fazer muitos métodos e depois reusa-se os do Picat. Até mesmo se compara a tua implementação com as implementações que estão lá no módulo.
A recursividade que foi usada aqui em listas veio da sessão anterior sobre recursividade, certo? Então, se captou a ideia de uma chamada recursiva e da parada com os aterramentos ali de uma ou mais cláusulas, perfeito. Essa é a metodologia de fazer programas e eles vão crescendo de complexidade, por assim dizer. Muito bem, tem que se exercitar para se aprender todos esses detalhes aí, né? E como eu falei, vai ser a base de problemas complexos. Então, na próxima aula, que vai ser um assunto chamado buscas, nós já vamos começar a utilizar listas em outro patamar, porque agora nós vamos fazer uma aplicação. Então, lá nós vamos já ter uma estrutura de fazer um método de busca em profundidade e já vamos resolver um problema difícil, né? Porque nós vamos usar essa mesma estrutura aqui de lista para estabelecer uma busca em profundidade, que é um algoritmo que dá muitas linhas de código aí se nós fizéssemos uma linguagem tipo C. Então, por hoje é isso, pessoal. A próxima é buscas e vejo vocês lá. Até então, ok? E até uma próxima e exercitem bastante esse assunto sobre listas e recursividade.